Connosco na Praça da Alegria temos Ângela Escada e Tavares Rijo. Muito obrigado a ambos por aqui estarem na praça. Tavares Rijo, infelizmente estas rixas, estes pequenos problemas acabam por até poder transtornar alguém a ponto de chegar a este extremo máximo. Não é nada que tu observes como sendo caso único? Não, é uma daquelas situações que há um princípio básico quando nós estudamos estes fenómenos em que se diz que a melhor política para combater o crime é uma boa política social e não uma política criminal. Mas aqui não colhe, porque este não é o tipo de crime feito, dir-se-á assim, por um criminoso. É o chamado crime de circunstância. E eu, que não sou muito de citações, permitia-me aqui citar o de Griffith, que diz que cada homem, quando comete um crime, atua sempre em consonância com uma consulta que faz à sua própria consciência e segundo os seus valores morais. O que é que parece, por aquilo que chega ao nosso conhecimento, que aconteceu? Este senhor sentia-se injustiçado. Claro que me parece que ele entendia que devia haver uma lei para ele, porque ele... Calma. Calma. Foi apenas um processo. É só para ver se nos assustam, não é fácil. Ele entendia que devia fazer aquilo que lhe dava jeito e que lhe convinha. E não percebeu que num Estado de Direito há leis que se têm de cumprir. Leis gerais. Extremou a situação e este fenómeno acontece normalmente com consequências drásticas quando há gente que se relaciona bem durante um determinado tempo e depois entra numa situação de conflito. Claro. O conflito é sempre proporcional à relação que as pessoas tiveram. E a gente vê a agressividade na prática de crimes entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Quanto mais forte é a relação existente entre as pessoas, quando entram em conflito, há uma máxima portuguesa que diz: quando se zangam as comadres, descobrem-se as verdades. Quer dizer, há depois uma agressividade desmedida. E tem normalmente esta consequência. É inexplicável como colocar, parece que foi o que despolutou, de um edital à porta da Junta, que é uma obrigação, claro. da Junta, tornando pública uma sim, questão que ultrapassa a Junta, que é uma questão do foro das finanças, como é que despoleta um desequilíbrio um acumular momentâneo de que leva ao homicídio de duas pessoas. Mas, infelizmente, isto acontecerá sempre porque são as emoções descontroladas que depois, segundo o código moral de cada um, as levam a atuar desta maneira. Ângela, mas há consciência, nós todos temos graus de consciência, não é? E eu também... E saber as consequências. Do momentâneo, não é? Porque, na verdade, ele se preparou previamente, não é? Sim, além de ele não é tolerante, não sabe lidar com a impotência e de fato, a nível de leis, ele passava ao lado, não é? As coisas tinham que ser como ele queria. Quer dizer, já tinha toda essa componente. E no dia, eu não acho que foi assim um passar. Não foi um impulso. Momentâneo, não foi um impulso. Porque, de fato, a amígdala faz isto, não é? Quando você vê alguma coisa que você não gosta, ouve alguma coisa que não gosta, tem uma área do cérebro que diz, isso é mal. E ela é muito reativa, é emocional, tudo bem. Isso trânsito, não é? Sim, trânsito. Por exemplo, não é? Mas numa situação dessa, não. Ele foi buscar um recurso que ele não tem. Ele foi buscar um acessório ao corpo dele, né? Que foi a arma, certo? Então, eu duvido que seja só impulso. Quando ele diz da rixa, é que o ser humano é feito de opostos, né? Então, o amor e o ódio andam juntos, certo? Então, realmente, ele ali extravasou tudo. E não fazendo apenas uma vítima, não é? Sim, na altura também, a partir daquela inconsciência, tomam-se outras, não é? Sim, aí nesse momento sim. Aí depois que ele deu o tiro, ele provavelmente devia estar também sob forte emoção. Sim. Não é? Mas na prática daquele crime, há também uma sensação de alívio, não é? Acabou o problema. Sim. Não se pensou em todos os outros que se seguem, mas naquele momento ele descarregou um problema, não é? Sim, ele está falando da satisfação do prazer. De fato, existe isso. Por exemplo, o que é a vingança? Não é? É você satisfaz um prazer. Ok, eu não fiquei bem. Mas tá bom, você também não vai ficar. Então, quando faz isso, acha, naquele momento, que resolveu um problema. Em casos de crimes passionais, se não és minha, se não és meu, também não vais ser mais ninguém.
é a vingança. Eu há bocado aflorei o Código Moral. Sim. E isto tem muito a ver. Este senhor focalizou naquela pessoa a razão de ser de todos os males que lhe aconteciam. Claro. E, portanto, ele, no intuito dele, e segundo o Código Moral dele, acabou com essa praga, fez ele a própria justiça. É este o entendimento. Claro. A Ângela fez aqui uma observação que pode fazer legitimamente, de âmbito psicológico, que eu não devo fazer. Porquê? Porque é um crime que está em investigação, que não sabemos se é um homicídio Claro. simples, se é qualificado, se houve ou não premeditação. Isso caberá a quem está a fazer a investigação e ao seu juiz de processo. Não vou eu adiantar-me aqui, e até pelos parcos elementos que temos, É evidente. eu não posso Temos dizer que apenas houve uma descrições. pré-preparação deste crime ou que foi uma circunstância mais ou menos ocasional, porque isto faz toda a diferença. É que um homicídio simples é punido pela lei portuguesa de 8 a 16 anos. E um homicídio qualificado vai de 12 a 25, o que é qualquer coisa que difere. E isto vai caber à investigação e depois à decisão final do juiz. Não me cabe agora a mim fazer considerandos, como é evidente. Sim, nem vale a pena depois também começarmos aqui a analisar se esses 25 anos depois são cumpridos ou não, que isso seria outra longa conversa. Mas sabemos que não. Sabemos que não. Claramente. Mas sabemos que não. Também temos notícias, e se olharmos para trás na história, de acontecimentos inesperados, assumidos não só por figuras públicas, como também por vulgares cidadãos, de reações intempestivas. Nós fizemos um trabalho sobre isto e vamos mostrar. Todos somos uma panela de pressão emocional. Os problemas acumulam-se, o stress aumenta, as provocações corroem e no momento mais imprevisível, a válvula de escape encrava e o corpo reage mais rápido do que a razão. Numa Grécia em dificuldades, até os políticos perdem noção de que estão em direto e perdem a cabeça à vista de toda a gente. Se neste caso Liliana Canelli foi agredida pelo opositor de extrema-direita, no Parlamento madeirense as declarações de José Manuel Coelho não terão sido bem recebidas pela sala. Depois de expulso um deputado do seu partido, o caldo entornou-se. Vai-te embora! Vai-te embora! Não tiras ele! Tu não tiras ele! Tu estou... Eu não saio daqui! Não toca nela! Mas não se pense que só na política se perdem as estribeiras. Nem futebolistas estão imunes à ferrugem dos nervos de aço de Sá Pinto e Artur Jorge, Scolari e Dragonovic, Lietzen e Sá Pinto, ou até o incidente entre João Pinto e o árbitro Ángel Sánchez no Mundial de 2002. São exemplos de situações em que jogadores ou selecionadores perderam mesmo a cabeça. Esta imagem que fica, de facto, não é uma imagem agradável para Portugal. A mente humana tem imprevisões que a razão desconhece. Num difícil jogo de cintura, que, como está à vista, nem todos são capazes de saber gerir. É preciso perder um bocadinho a noção da realidade que se está ali a viver. Porque a adrenalina pode também Mas é só para ajudar a que descontrolemos as nossas atitudes. Achas assim? Sim, sim. Realmente é um Então, quando se fala em alta competição, pior ainda, não é? Mas a questão é que nós temos que ter consciência do papel que estamos usando, não é? Em outras situações a gente até pode extravasar um bocadinho, mas é um bocadinho, não é? Não precisa ter tanta agressividade assim. Mas como se tem um papel e tem um exemplo a dar e está numa representação às vezes do país, como vocês mostraram, sim, não é? sim. Quer dizer, realmente a pessoa tem que ter uma coisa chamada autocontrole. Tão simples quanto isso. Mas há quem disponha de menos do que outros, não é? Sim, sim. Pois. E esse Isso- autocontrole treina-se? Treina-se. Tem gente que resolve com medicamento, não é? Claro, Certo? claro. Mas pode treinar, porque isso é uma coisa que você aprende. Está por trás também o seu código de valores, como ele já tinha referido, não é? A forma de como você respeita o outro e respeita a si. Tem também a questão dos sentimentos. O que você andou aprendendo de sentimentos? Que sentimentos você não nasce com eles. Claro. Você aprende. Pode aprender os negativos, como pode aprender os positivos, né? Então, se você não aprende a ser tolerante, a ser paciente, a ser meigo, tem um traço da personalidade que se chama amabilidade.
não é? É um traço mesmo. Você pode ter neuroticismo, por exemplo, não é? Mas se você desenvolve a amabilidade, que é um traço da sua personalidade, você fica uma pessoa gentil, generosa, voluntariosa, compreensiva e você não ataca o outro, porque você também não gostaria que alguém fizesse da mesma forma com você, não é? Mas, Ângela, até a pessoa mais amável do mundo pode descontrolar-se, não é? Pode. Perder a cabeça. Vai depender exatamente do código de valores dela. Porque, por exemplo, tem pessoas que não sabem lidar com mentira. Passam-se. Se alguém mente pra mim, eu vou dizer, ok, me engana que eu gosto. Aí você vai dizer, Ângela, mas e se for uma mentira com relação a você? Olha, é assim que a pessoa pensa. Eu tenho que dar tempo de ela própria perceber que não é bem assim. Não adianta eu me desgastar, nem eu bater, nem matar, que não é isso que vai fazer com que ela mude de opinião, não é? Mas eu tenho que saber lidar com uma coisa que hoje em dia se chama de QA, quociente de adversidade. Já se desenvolveu o QI, QE, agora é o QA, não é? Porque até não porque nós não estamos educados para o insucesso, não é? E vai ser tão necessário. É insucesso e adversidade. E se há atividade profissional onde tem que existir um controle intenso das emoções, é a atividade que tu durante anos executaste, Tavares Rijo. Inspetor, em quantas situações limite deves ter passado? Imensas, não é? Sim. Há situações que eu quase diria para além do limite que nem nós conseguimos controlar. Atenção. Porque há quadros para os quais nunca estamos preparados. Eu já aqui referenciei que trabalhei numa secção de homicídios, da qual tive de sair rapidamente, onde estive cerca de 2 anos, porque havia situações que eram muito difíceis para mim. Por exemplo, o homicídio de crianças, e quando praticado por familiares diretos, violação de crianças em determinadas circunstâncias, não tenho. E, portanto, tenho de ter lucidez para dizer, esta não é a minha praia, tenho de ir embora. Não posso, porque eu não tenho capacidade para me regular e me controlar em situações destas. Há gente que trabalha, gente tão humana quanto eu, tão social quanto eu, que trabalha nisto 20 anos e tem essa frieza de espírito. Mas há bocado, quando foram aqui mostradas uma série de imagens de reação às emoções, voltamos ao princípio. Cada um atua segundo o seu código moral. Eu disse um dia que nenhum filho que nunca tenha visto o pai cuspir na sopa, nunca cuspirá. Porque nunca viu. Quem é criado num ambiente de violência, quem é educado onde a violência prevalece, é natural que numa situação emotiva, o que lhe aflora imediatamente é a reação violenta. A probabilidade de que tal suceda é maior. Muito maior, é evidente. Um indivíduo que foi educado segundo determinados princípios, que preserva determinados valores, também pode descontrolar-se, mas em situações para além do limite e sempre de uma forma mais moderada. Porque foi treinado ao longo da sua formação. Sim. A sua personalidade está formada para isto. Quando vemos aqui estas situações em que na política se entra numa agressividade verbal que ultrapassa todos os limites. No desporto, onde quem conhece, como eu conheço o João Pinto, que é um rapaz com uma conduta social exemplar, pacato, mas dentro do campo a gente não os conhece. Quantos, e tu tens essa experiência, quantos com quem nós convivemos são pessoas ordeiras, com um excelente ambiente familiar, lá dentro são irrascíveis. Porque lhes incutiram uma cultura que tem de ser agressivo, há um objetivo que é ganhar, não pode ficar em posição de inferioridade. E pronto, e depois estes indivíduos descontrolam-se e ficam com estas imagens marcantes para o resto da vida. Ângela, mas também pode acontecer uma explosão emocional. Sim, nós podemos ter um quadro exatamente oposto a este que o Tavares Rijo nos indicou, de alguém que teve um harmonioso crescimento, que só teve bons exemplos, mas que depois, numa situação extrema, também se descontrola. Até por conta de uma coisa que se chama alteração de personalidade. Uma coisa é distúrbio da personalidade, outra coisa é alteração. Então, existem casos de pessoas que foram até 16, 17 anos, fantásticos, calmas, serenas, muito bem. Na passagem para a adultez, isso pode trazer uma alteração de personalidade, que pode ser por mudança de cultura, como estamos tendo nesse momento, muita gente de fora cá e também muitos portugueses saindo, né? Pode ser por divórcio de pais, pode ser por problemas de adaptação e aceitação do grupo novo, porque é onde despoleta os maiores problemas. E, Ângela, há uma coisa que nós não podemos alterar, que é o final do nosso programa. Estamos mesmo inevitável. Muito obrigado. Obrigada. Impões desta hora.